Vamos juntos com as primeiras do dia neste domingão. Finalmente, Cruzeiro voltando a treinar depois de 2 dias aí de folga, começando a pensar no América antes do Cruzeiro. O América tem um jogo nesta segunda-feira, decisivo para o América também, decisivo para o Vasco. É a partida adiada e eles vão completar ali aquele número de jogos para ninguém ficar com jogo a menos. Então o América recebe o Vasco neste domingo. Aliás, nesta segunda-feira, melhor dizendo. Neste domingo tem a reapresentação do Cruzeiro. Vamos trazer aqui a tabela para mostrar quem tem jogo a menos também, para ficar tudo certo. Botafogo é o líder, 51 pontos. Palmeiras o segundo, 44. Grêmio o terceiro, 43. Red Bull Bragantino o quarto, 42. Fluminense o quinto, 41. Sexto, Atlético Paranaense com 40. Sétimo, Flamengo com 40. Oitavo, Fortaleza, 38 pontos. Em nono, o Atlético Mineiro, 37. E aí do 10º para baixo tá todo mundo na briga, meu. Corinthians venceu o líder Botafogo, foi a 30 pontos, é o 10º. 11º Cuiabá, 29. 12º Cruzeiro, 29. 13º Internacional, 29. 14º São Paulo, 28 pontos. 15º o Goiás com 26 pontos. O São Paulo aí tem um jogo a menos, hein? Tá com 23. A tabela aí do perfil Brasileirão, ela está errada. São Paulo tem 23 porque joga esta partida contra a equipe do Coritiba. Jogo no meio da semana. Então São Paulo 28, Goiás é o 15º com 26, Bahia é o 16º com 25. Primeiro da zona de rebaixamento, o Santos tem 24 pontos em 24 jogos. Vasco 18º, 23 pontos, 23 jogos. 19º o América, 17 pontos, 23 jogos. E 20º, o Lanterna, o Coritiba, com 14 pontos. América e Coritiba aí numa situação bem complicada. Se o América não vencer o Vasco, dificilmente terá condição aí de se recuperar. Então tá aí a tabela. Agora eu quero trazer aqui dados interessantes, porque eu vi até muita gente comentando: a turma de baixo tá reagindo. Tirando o Vasco, galera, posso dizer aqui que tá todo mundo no mesmo balaio. O Corinthians nos últimos 5 jogos, 1 vitória. Cuiabá nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Cruzeiro nos últimos 5 jogos, 1 vitória. Internacional nos últimos 5 jogos, 1 vitória. São Paulo nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Goiás nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Bahia nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, só que a situação estava mais complicada. Santos nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Vasco, aí sim, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. América, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Campanha quase ali igual a do Cruzeiro. E o Coritiba, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. Então, reagindo mesmo, o Vasco, uma melhora. Bahia, Santos fez 6 pontos, Cruzeiro fez 5 em 15, Santos fez 6 em 15, Bahia fez 7 em 15, o América fez 7 em 15. Então tá todo mundo nesta briga aí e em condições iguais. O importante é, o Cruzeiro tem 2 decisões pela frente, precisa reagir. América e Cuiabá, esses jogos, eles precisam ser encarados da melhor forma possível, porque o Cruzeiro precisa, no mínimo, de 4 pontos nestas 2 partidas. O ideal, 6 pontos para dar uma respirada nesta parte de baixo na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Domingo de reapresentação, o time volta aos treinamentos então na Toca da Raposa 2 e começa essa preparação para o jogo do outro domingo contra o América às 4 horas da tarde no Mineirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!